E em João, capítulo 5, versículo 24, Jesus ele fala assim: em verdade, lhes digo. Ele fala duas vezes: em verdade, lhes digo. Quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmão, se tem uma certeza que o ser humano tem, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu falava muito isso para meus amigos, para minha esposa. A única certeza que eu tenho é de que eu vou morrer. Então, nós temos que fazer as coisas. Eu falava isso. A única certeza que... Eu não sei se alguém fala isso daí ainda. Eu não sei nem se isso é um ditado, mas... Nasceu, pegou o bicho lá, o neném, o Bruno. Pegou, trouxe. Chorando, toma 2 tapas na bunda. O médico faz isso, faz não sei o que lá. A mãe chora, não sei o que lá. Assinou um contrato. A única certeza que você tem é de que você vai morrer. Então, aproveita a sua vida, conquiste seus sonhos, realize propósito, ajude pessoas, trabalhe, ganhe dinheiro, viaje com a sua família, construa sonhos, conquiste, sei o que lá. Nasceu, assina o contrato aí. Morte, vai morrer. É ou não é? É ou não é? Eu tô louco. Nasceu, a única certeza que o ser humano tem, pelo menos a maioria, né, é de que a vida é curta e de que no final eu morro. É ou não é? Tem alguém comigo aí? É ou não é? É ou não é? A única certeza que eu tenho é de que eu vou morrer. Então o assunto morte beleza, Tavares. É que tem um delayzinho aqui, né? O assunto morte, abra seu coraçãozinho em nome de Jesus. O assunto morte é um assunto que está na pauta do ser humano desde o momento que nasceu. Chorou, não chorou, berrou, ou tem uns que berram, né? Dizem que eu berrava quando era neném. Chorou, não chorou, nasceu quietinho, não nasceu. Não importa, o assunto morte já começa ali a ser pautado na vida da criança, do ser humano. O assunto morte, sem dúvida. Fala, Pri Camilhas. Amo sua vida, viu, Pri Pri? Pensa numa mulher que anda de moto. Pensa aí. Se alguma mulher tem um sonho de andar de moto, manda um direct. Tipo assim, manda uns 15 mil direct aí pra Pri Camilhas. Ela entende tudo de moto. Aliás, isso queima muito o coração dela. Ela vai falar 15 horas com você sobre moto. Tá bom? Porque ela ama isso. E quando você ama uma coisa, não tem tempo pra isso. E aí, o que acontece? O assunto é morte. E Jesus está falando aqui, de baixo pra cima do que a gente leu, de que, olha, presta atenção, vocês vão passar da morte para a vida. E ele não falou aqui neste momento vida eterna, mas tudo que Jesus veio entregar pra gente é vida eterna. E não é uma vida eterna de que somente lá, em algum lugar, que sei lá qual é, que vai acontecer a vida eterna. Não. Presta bem atenção aqui no que eu vou dizer. A vida eterna começa agora. Então, como que começa agora? De você entender de que a proposta que Jesus vai te entregar hoje aqui no seu coração, na sua mente, porque a fé, ela tem que ser usada aqui também. O coração, quando a gente cola na videira, ele é transplantado. O coração é transplantado. E a nossa mente, ela é renovada dia após dia. Deus ama demais renovar nossa mente, porque nossa mente, ela é enraizada com um monte de coisa, um monte de crença limitante, um monte de pensamentos de julgamento, de confusão. A gente é assim, eu me coloco na linha de frente. Por isso que tem esse monte de briga daí. Mas eu acredito que essa é a geração que não vai mais aceitar essas picuinhas, essas confusões, esses mimimi que tem no meio da rua, na nossa casa, na nossa família. Sabe assim, as briguinhas bestas. Não dá mais. Pode até brigar, mas na mesma hora você tem que se arrepender e falar assim: não, peraí, deixa eu fazer direito esse negócio. Não dá mais pra gente aceitar esse tipo de coisa. Essa geração tá gritando socorro. Porque você olha, só tá piorando a situação no mundo. É ou não é? Só tá piorando. E é previsto essa piora. Mateus capítulo 24. É prevista essa piora, o próprio Jesus falou.
Mas Jesus, ele tem uma solução para mostrar pra gente. Esse homem Jesus Cristo. O homem Jesus Cristo. Nasceu como Jesus, morreu como Cristo. Mas veja, ele tá falando aqui, quando você cola na videira, o assunto não é mais morte, é vida. Então, como que eu trago isso para a realidade hoje, de 2021? Hoje, o assunto não é mais morte, é vida. É só você olhar agora, e eu queria muito que você tivesse com um caderno e uma caneta, que você pudesse rabiscar aí. Tabata, Macedo, Fran Macedo. Ô Fran, seja muito bem-vinda, tá bom? Seja muito bem-vinda aí, tá? O pai te chamou. Ó, escreva daí, olhando para as áreas da sua vida. Tem alguma área que você, não é ninguém tem o direito de julgar ninguém, mas que você, fazendo a sua autoanálise, tem alguma área da sua vida que está morta? Eu tenho certeza que de muitas aí tem. Vai sair daqui com vida hoje, porque essa é a proposta desse devocional de hoje. Aonde tem morte, vida. E como que eu sei se tem morte? Qualquer coisa. Desânimo, preguiça, raiva, culpa. A culpa é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Eu vivi durante muitos anos com culpa. Muitos anos. Isso quase ferrou a minha vida. Isso, se eu não cuidasse, geraria um câncer, com certeza. Presta atenção, a longo prazo. Com certeza, essa é a realidade. Tá? Qual é a área da vida de você que está morta hoje? Sua área emocional, suas emoções estão te dominando de uma forma negativa. O que está ruim aí? Isso é morte. E Jesus, ele está falando aqui, e aí, antes de entrar mais daquilo que Jesus disse aqui, mas esse final é muito importante. Mas passou da morte para a vida. Quando que entrou a morte? Eu quero ouvir 3 pessoas. Quando entrou a morte? Quando a gente olha para o plano de Deus, o plano criacional, por isso que é importante a gente conhecer toda a história e não apenas partes da história e nem trailer, porque a gente aprendeu o ser humano, a gente não aprendeu a ler a palavra, já começa daí, não aprendemos. Ninguém ensinou para mim a história completa, desde Gênesis até Apocalipse, por exemplo, bíblica. Ninguém me ensinou nem a ler a Bíblia, sei lá o que é isso. Ninguém me ensinou que isso daqui é a palavra de Deus, mas veja, eu posso falar 15 vezes que isso daqui é a palavra de Deus. Se a pessoa não tiver com os ouvidos abertos e com os olhos destampados, não tem como ela crer. Por quê? Porque o entendimento disso aqui é espiritual. E quem revela sempre é o Pai. Sempre é Deus. O trabalho do Espírito de Deus em 2020 é abrir os olhos e abrir os ouvidos de pessoas. E se você está aqui, você pode pedir isso. Eu quero receber um conhecimento novo da palavra. Eu quero receber algo novo aí de Deus. Sei lá o que é que tem para mim. A morte entrou o pecado. Não, então, contrário. A morte entrou com o pecado. Entrou com o pecado. Isso, ou seja, a morte ela entrou quando entrou o pecado. Agora, deixa eu te dizer, pecado não é uma palavra religiosa. Pecado é mais sério que nós imaginamos. É que é simples o negócio. O que você vai receber aqui é simples. Eu joguei no Google hoje no meu devocional assim. O que qual o significado do pecado? Então, eu vou dizer de novo. O assunto morte que Jesus está falando, passar da morte para a vida. Passar da morte para a vida. O pecado trouxe a morte. Então, quando foi que começou o assunto morte fazer parte do ser humano? Quando entrou o pecado, como a Rafa Tavares disse aqui. E o que é o pecado? O pecado, se você joga no Google, você vai ver lá que a origem da palavra pecado vem do grego hamartia, ou hamartia, com H, hamartia, que significa errar o alvo. Então, o pecado significa errar o alvo, o ser humano errou o alvo. Qual era o alvo? Intimidade com o Criador. Qual era o alvo? De acordo com a palavra, de acordo com o que está escrito, qual era o alvo quando Deus projetou o ser humano? Deus criou todas as coisas em 6 dias. No último dia ele criou o ser humano simplesmente para que o ser humano pudesse desfrutar. E, como dizem alguns de uma forma de brincadeira, para não dar opinião. Mas de fato, o Pai tem tanto amor por nós que ele criou tudo bonitinho, a natureza, os céus, a terra. Tudo era sem forma e vazio, era escuro, e Deus entrou para trazer luz. Ele deixou tudo bonitinho, os animais,
as plantações, e ele cria o ser humano no último dia. E o plano criacional tinha um alvo. Tudo é alvo. Qual é o alvo? O objetivo. Qual é o alvo no plano criacional de Deus? Intimidade, como a Rafa Tavares escreveu aí. Intimidade. Porém, quando o ser humano errou o alvo, ou seja, fez a única coisa que ele não poderia fazer, entrou o assunto morte. Ele errou o alvo, e como consequência, errar o alvo é o pecado, é a hamartia em grego. Quando ele erra o alvo, o assunto morte entra no ser humano. Tanto é que a primeira atitude do ser humano é a que continua sendo até hoje. Medo. Adão teve medo quando errou o alvo. Adão e Eva tiveram medo, se esconderam de Deus, se afastaram de Deus. Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente. O ser humano adora colocar a culpa nos outros. Nós adoramos. Eu me coloco sempre na linha de frente. O que mais? A mentira entrou ali. Por quê? Porque é resultado do alvo que não era mais aquele alvo criacional, é outro alvo. No mundo espiritual, eles têm um alvo. O lado ruim do mundo espiritual. E o lado bom tem um alvo também. Então são dois alvos. É muito simples. Seja bem-vindo, Orlando Costa. Então, na hora que entra o assunto morte na pauta do ser humano, ele entra pelo o alvo ter sido... pelo fato dele ter mudado o alvo. Então ele errou o alvo, o ser humano. E desde então, das gerações, da primeira geração que veio depois de Adão, o assunto morte, ele faz parte da mesa de todas as famílias. Quando você fala assim, separação de família, isso é morte. Quando você fala de, não só de morte física, tá? Pessoas que morreram e tal, minha sobrinha que morreu e tudo mais, não é só isso. Não existe morte pior do que morte emocional. Depressão, ansiedade, crise do pânico, problemas emocionais que o ser humano tem, isso é morte. Isso não é plano de Deus. Esse não é o alvo de Deus. Esse é o alvo do lado ruim da espiritualidade. Eu queria muito que vocês entendessem isso. O alvo de Deus, que é o nosso Pai, Criador de todas as coisas, um Deus que se revelou através do seu Filho, o seu único Filho, Jesus. Quando Deus manda Jesus, ele vem como o único Filho de Deus. A palavra de João 3,16, o seu Filho unigênito, ele entregou a única coisa que ele tinha, ele entregou. Mas quando Jesus, essa é a boa notícia, quando Jesus ele vai para a cruz e ressuscita, ele sobe como Filho primogênito. Sabe o que significa isso? É de que, ei Pai, eu fiz o que você mandou fazer lá na terra. E a partir de agora, eu trago vários irmãos comigo. Jesus é nosso irmão mais velho, primogênito. Todos que decidem colar na videira têm o direito de ser chamado de filho de Deus. Você não é mais órfão, você não é mais órfã. Você pode sair desse devocional não mais sendo dominado pela morte, e sim pela vida que o próprio Deus te propõe. Jesus, você é lindo. Um amor que muitos têm a preocupação, né? De quando a gente fala muito do amor de Jesus, de que o ser humano vai negociar isso. Isso daí não é o ser humano negociando. Quando você sentir o verdadeiro amor expresso como um cafezinho assim, ó, expresso. Quando você sentir o verdadeiro amor de Deus pela sua vida expresso no homem Jesus, você vai sentir algo tão abundante dentro de você, porque Ele promete isso, abundância, de que você não negocia mais isso. Você vai falar assim, desse lugar eu não saio mais. Por isso que nós estamos aqui todos os dias, desde o dia 18 de março, porque esse amor transborda. E aí, quando eu recebo isso, eu consigo dizer não para um monte de coisa. Porque a preocupação de algumas pessoas, mais religiosas assim, talvez, que olha, Jesus é lindo, Jesus é fofo, Jesus não sei o que, faz com que o ser humano possa negociar. Esse medo aí não é a vida, esse medo aí é a morte ainda dominando o ser humano aí do outro lado. Irmão, não tem conversa. Na hora que você sente esse amor, acredite demais nisso.
Por isso que fé se aprende. O caminho é estudar a história, só isso, estudar a história do homem Jesus, o Nazareno, carpinteiro até os 30 anos. Em algum momento, ao longo do estudo dessa história, o amor dele vai te alcançar. E ele muda radicalmente a sua história, trazendo você para o alvo criacional e não para o alvo da morte. Então, quando você nasceu na barriga da sua mãe, quando eu nasci na barriga da minha mãe, e assim como meus antepassados, a gente já nasce para um alvo que é a morte. Vocês entendem isso? E ele está resgatando. Tanto é que o ministério de Jesus se chama um ministério de reconciliação. Ministério não é uma palavra religiosa também. Ministério é o projeto de servir. Ministério significa servir. Ministério vem de ministro. Sabe os ministros que tem na política? Então, deveria ser o primeiro que serve. Jesus veio servir. E isso tira um monte de gente da zona de conforto. Tirou Pedro da zona de conforto. Jesus, quando tentou servir Pedro, lavando os pés de Pedro, Pedro não queria deixar. O filho, você precisa primeiro deixar eu servir você. Você precisa primeiro deixar eu entregar o amor por você, senão você não vai conseguir sozinho, filho. Deixa eu te encher de um amor abundante. Deixa eu mudar a sua história. E aí sim você vai conseguir transbordar isso e servir outras pessoas, Pedro. Não é o contrário, primeiro você serve pessoas para depois você se aproximar de Deus. Não. São as duas coisas que vão ser feitas, mas de forma sustentável, primeiro se conecte com a fonte criadora. Se conecte com o alvo criacional, que é vida. E não morte. Porque muitas vezes, não sei você, eu já ajudei muita gente apenas para suprir necessidades emocionais. E eu não estou nem aí mais para isso. Ajuda pessoas para se sentir bem, para se sentir por necessidade emocional. Não. Eu ajudo pessoas porque o verdadeiro amor habita em mim, me preencheu de tal maneira que não tem como isso naturalmente não transbordar. Então, a proposta de hoje aqui, gente, é vocês entenderem de forma bem racional, com a sua mente, a fé a gente tem que usar ela de forma inteligente. Vocês entenderam que o ser humano errou o alvo e continua errando o alvo até hoje? Até colar na videira, e a videira fala: deixa eu trazer você para o verdadeiro alvo. O alvo que está escrito assim: vida. O alvo que vocês aprenderam é morte. Por exemplo, a gente, principalmente quem trabalha com pessoas, sabe de que a gente tem uma tendência a repetir histórias. Por exemplo, o meu avô traiu a sua esposa. O meu pai traiu a esposa. O que o Bruno fez? Traiu a esposa. Isso não é plano de Deus. E durante muito tempo, assim mesmo, ajudamos por amor, isso aí. E durante muito tempo, a gente meio que, eu Bruno, vou falar por mim, eu meio que aceitei isso. É normal meu avô ter traído, e meu pai ter traído, e aí eu traio, e aí se eu não cuidar disso, o Davi vai trair, meu filho, futuro filho, papa, e assim vai. Não. O alvo que nós nascemos é a morte, aponta para isso. Mas isso não é plano de Deus. Isso não é plano de Deus. Então, vocês entendem isso, gente? Eu queria muito que vocês saíssem desse devocional hoje. Esse é meu pedido para Deus, e que o Espírito possa estar já falando no seu coração. É de que qualquer sentimento ruim que você esteja aí é um sentimento que aponta para a morte. Você tem que sempre lembrar disso. Eu me desafio me olhando no espelho. Eu te sugiro fazer isso. Faz um teste para ver se funciona com você. Eu creio que vai. Olha no espelho o dia que você estiver se sentindo mal. Olha no espelho e se desafia. Não entra num processo de vitimismo. Não entra num processo de derrota. E se você não tiver força, saiba que a força não vem de você. Mas se mesmo assim, pega o telefone e liga para alguém.
Manda um WhatsApp pra mim aqui. Meu WhatsApp tá no link aí da bio, velho. Manda um direct. Você tem que sair desse campo daí. Esse campo não é um campo que Deus joga. Esse é um campo que o nosso adversário, como a Bruna escutou na mentoria, que esse é o nome legal, joga. E a gente não pode deixar mais ele jogar em cima da gente, sambar em cima da gente. O lado ruim. Vocês entendem? Já mandaram vários checked aqui. Então, Jesus ele dá a dica aqui. Ele orienta. Ele fala: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna. É garantido. Tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. Tipo assim, já não faz parte mais isso daí. Já não faz parte mais isso daí da pauta. Eu tenho coisas novas para te entregar aí, enquanto não vamos para a última fase do plano de Deus, que é a volta do Cristo. Enquanto ele não volta, a gente já tem a oportunidade de receber vida ao invés de morte. Aqui em 2021. Por quê? Porque eu ouço a palavra e acredito naquele que enviou o Cristo. Então, por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui no meu devocional. Deus falou muito comigo desde ontem sobre família, né? E um dos problemas que a gente tem na família é a repetição de história familiar, histórias de dor, né? Traição, né? Histórias de depressão, repetição de história, padrão, tudo padrão. Só que não é um padrão de Deus, é padrão do mundo. Padrão da morte, padrão do alvo que não é o alvo de Cristo, o alvo de Deus. Pessoas que têm raiva de pai e mãe. Eu tinha raiva do meu pai até os 26 anos de idade. Isso aí não é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é você aceitar eles da forma que eles são, né? E a gente muitas vezes passa o tempo se apoiando no processo, sendo que Jesus ele já garante agora: se você escutar a minha palavra e se você acreditar de que quem me enviou tem a vida eterna, você não entra em juízo, ou seja, você sai do tribunal humano. Você sai do tribunal humano e você passou da morte para a vida. Mano, isso é na hora, isso é promessa de resolver na hora. O problema é que, de verdade, a gente não acredita que é na hora, né? Porque a gente pensa assim, né? Igual Naamã. Não, mas é só isso? É muito simples. Irmão, o job, o complexo, quem fez foi a videira. O problema é que dá um nó na nossa mente isso. Na nossa mente. A nossa mente aprendeu em fazer para ter alguma coisa. E quando você cola na videira, ele fala assim: eu já fiz. Eu só preciso que você creia. E não é um crer de balela de boca para fora. É um crer aonde você de dentro para fora verdadeiramente acredita. Ou seja, os seus pensamentos não são pensamentos mais de morte. Os seus sentimentos não são sentimentos mais ruins. Isso vai vir, mas na hora que vir você rebate isso, porque isso não faz parte mais de você. Não faz parte do plano criacional isso. Você precisa jogar isso daí na sua mente. Você precisa pensar desta forma. Na hora que vem o dia mal, você tem que pensar e lembrar disso. E você tem que ir para uma oração, igual eu postei aqui ontem, do Adão se arrependendo, indo para o Pai. Ele cansou de sofrer. Ele cansou de continuar no alvo errado. Um alvo que causava só confusão na família dele. Vocês viram lá em Gênesis. Que só causava confusão. Um alvo que fazia ele tratar mal a esposa, a Eva. Um alvo que fazia com que ele se sentisse com raiva, de julgar os filhos, de cobrar todo mundo, confusão, briga. Ele cansou de não ter mais conversas com Deus, porque ele tinha, imagina o peso em Adão, porque Adão ele tinha a experiência, ele teve a experiência de viver com Deus, mas ele também teve centenas de anos vivendo distante de Deus. O que mais pesa pra gente em 2021 é a gente viver de uma forma distante, achar de que Deus está preocupado com a fome na Etiópia. Achar que Deus não é pra mim, é pros outros. Achar de que a fé não é pra mim, é pros outros. E quando eu falo achar que a fé é a intimidade com Deus. Fé é intimidade.
Fé não é balela de eu acredito. A fé é eu tenho intimidade com Deus. Eu converso com Ele, eu escuto a voz dEle, eu vivo as palavras dEle, dia após dia, sem entrar em juízo. Porque Jesus, o mais louco de Jesus é: ei, eu tiro vocês de qualquer juízo, eu tiro vocês de qualquer tribunal humano. Não se julgue mais, não deixe mais que as pessoas te dominem com julgamento. Não deixe mais, não se mova na sua vida baseado na opinião alheia. Não é as pessoas que dizem o que você tem que ser. Não é a sua história de dor que diz quem você deve ser. Cuidado. Teve uma vez que eu escutei semana passada, eu escutei de um cara, de um pastor que chama André Fernandes. Eu gosto muito dele. E ele falou assim, ele contou na verdade uma parábola que não está na Bíblia, mas uma parábola que faz muito sentido, que contaram para ele. Enfim, um contou pro outro e vai contando, sabe? Essa coisa? Quando o povo de Israel, eu amo a história do povo de Israel, amo, porque tudo que foi vivido lá em Israel é vivido no dia de hoje e a gente nem se liga nisso. Tudo. Vai sair daqui diferente, Pri. Tudo. Então, o povo viveu 430 anos na escravidão, com uma promessa de que, olha, vocês não são escravos, vocês vão ser uma nação, vocês hebreus serão uma nação chamada Israel, vocês não são escravos, mas eles ficaram 430 anos escravos. E aí Deus, de uma forma brilhante, Ele tira o povo da escravidão e coloca eles com um tempo, 40 anos depois, não porque Deus quis que demorasse, mas porque o próprio homem escolheu isso, na terra prometida. E quando eles ficaram 40 anos no deserto, por esquecer de quem Deus é, por não usar a fé, por não ter intimidade com Deus, por só reclamar. Quando a gente não tem intimidade com Deus, brother, a gente entra num campo que, cara, é muito complicado. E nessa parábola, ele fala assim, eles viviam em tendas, né, no meio do deserto. E nessas tendas, chegou um ponto de tanto tempo no deserto, tanto tempo de dor. Talvez você esteja numa dor aí de muito tempo. 1 ano, 2, 10, 15 anos. Você está aí numa dor há muito tempo. Quando você fica numa dor há muito tempo, fala, Paola, tamo junto, seja bem-vinda. Que legal que você está entrando gente nova aí. Sejam todas muito bem-vindas, viu? Fé se aprende. Bruno não é padre, não é pastor, não é espírita, não é candomblé, não é muçulmano, não é judeu. Nós não temos nenhuma religião, ok? Nós somos apaixonados por Jesus, o Nazareno. Porque foi ele que mudou minha história e a história da minha família. Presta atenção. E aí, é tanto tempo no deserto que teve gente que começou a construir umas tendas tão confortáveis que eles decidiram ficar. Deus movia o povo de Israel no deserto, movendo uma coluna de vento. Assim, era uma nuvem, uma nuvem grande. Quando Deus movia, era assim, não dá mais para ficar aqui, tem que se mover, vai andando até a terra prometida, movam-se. Só que teve uma época que Deus parou de movimentar isso. E aí o povo achou que, esse aqui é o nosso lugar. Vamos construir umas tendas melhores, vamos ficar por aqui. E aí depois de meses sem Deus se movimentar a nuvem, Deus resolve movimentar a nuvem. E aí teve gente que falou assim, não vou mais, tá bom aqui. Aceitou viver no deserto. Aceitou. Aí aquilo começa a fazer parte da identidade deles. Eu aceito viver no luto do jeito que eu estou há muitos anos. Eu aceito a culpa. Eu aceito a raiva. Eu aceito o rancor. Eu aceito a separação da minha família e ficar sem homem pro resto da vida. Eu aceito. Ei, você não foi chamado aqui para aceitar o alvo que não é o alvo do Criador. Jesus promete vida abundante. Qual que é o versículo que ele promete vida abundante mesmo? Aqui, ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Moça, você tem que... Isso é herança de vocês. Presta atenção, você não entrou aqui por um acaso. Cara, eu queria muito que vocês entendessem. Não só quem é novo aí, mas quem já está há um tempinho. Isso aqui não tem a ver com essa jaca que está na sua frente. Isso aqui não tem a ver com o Instagram. Se a gente quiser deletar esse Instagram agora, eu deleto agora. Não tem problema nenhum.
Isso tem a ver, esse momento que nós estamos aqui, dia 26 de janeiro, tem a ver com o pai te chamando e falando: filha, eu te amo, filha, eu quero que você volte para o alvo, mas não é você que vai voltar, sou eu que te trago. E esse é o mais louco da fé. Você tem que ver as mãos de Deus trazendo você para um alvo que gera vida na sua vida e não mais morte na sua vida. Vida o quê? Vida abundante. O lado ruim da espiritualidade, ele é chamado, o nosso adversário diário, ele é chamado do pai da mentira na Bíblia. O pai da mentira, que Jesus fala, ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus está falando: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então isso é um complemento do que a gente está lendo aqui. Jesus, ele falou, primeiro ele falou: ei, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Sai do tribunal, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí esse passar da morte para a vida é: receba agora vida abundante. Não é só lá, não é chega desse blá 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 de oração do Pai Nosso de forma decorada. Chega de fazer a cruz de forma decorada, de forma automática. Eu era assim, eu não estou julgando ninguém, eu falo de mim. Aí você vê, só faz análise aí. Você ora de forma decorada? Não, moço, Deus quer que você rasgue o coração com Ele. Deus quer que você troque ideia com Ele. Ele é seu amigo, Ele é seu pai. E cara, Deus, ontem eu estava conversando com um amigo meu, que a filhinha dele tá já com 3 anos e ela pulou de fase, ela tá numa fase mais birrenta, mais assim, complicadinha, né? E eles estão tendo que aprender a lidar com essa fase. E ele falando, cara, eu me vi Deus, pai, tratando com a gente filho. Quantas vezes a gente não fica birrento? Quantas vezes eu não saio fazendo assim sem consultar Deus? Quantas vezes eu não reclamo? Sabe? Quantas vezes eu não estou sendo dominado pela morte e o pai está olhando assim: meu Deus, que paciência que eu tenho que ter com meu filho. Amor, aqui ele falou assim, que levou ela pra passear, e falou: cara, eu fiz de tudo por ela. Ah, é? Né? Oh, glória! Ó, a Bruna sendo usada pelo Espírito Santo. Presta atenção. Eles passaram um dia maravilhoso. O meu amigo André fez tudo para a filha dele, a Maria. Tudo. Passeou, sorvete, fez isso, fez aquilo. Foi um dia top. Na hora que eles saíram do parque, depois de horas e horas e horas se divertindo, e ela feliz, ela educadinha, bonitinha, horas e horas, presta atenção, porque é você na sua vida, hein? Sou eu. É a Bruna se a gente descuidar. Na hora que coloca ela no carro e bota o cinto do carrinho, bota no carrinho, no carrinho não, na cadeirinha, e coloca o cinto, ela começa a chorar porque ela não quer o cinto. Birrenta. Começou a fazer birra. Aí o André falou assim: filha, mas eu fiz tudo por você. E você tá agora assim, se revoltando, não querendo mais saber? Você esqueceu? E é assim com Deus, com a gente. É ou não é? Por isso que a gente tem que usar a fé de forma inteligente e você ter as coisas anotadas para você lembrar. Porque existe uma falha dentro de nós que faz com que a gente esqueça de tudo de bom que Deus já fez. Só o fato da gente estar vivo aqui e estudando é um privilégio isso daí, para todos nós. E a gente esquece de agradecer isso. A gente esquece de olhar para isso. A gente decide olhar para onde? Para a morte, é onde está ruim. Decide olhar para o problema. Mas Deus te chamou aqui para você parar de olhar para o problema e decidir, você decidindo a olhar para a solução, que é Ele. Uma solução que entrega para você vida abundante. Aí você pode falar assim: Bruno, mas você não está entendendo. Eu já acredito em Deus, eu colo na videira todo dia, mas eu ainda sinto coisas ruins. Eu ainda sou dominado pela depressão, pela tristeza, pela culpa, pela raiva. Você vai assistir o IGTV que eu coloquei aqui nesse Instagram, e você vai ter uma oração sincera. Não aqui. Aqui nós estamos recebendo lenha para nossa fé. Você tem que ir para a intimidade hoje com Deus, só você e Ele. Se não tiver espaço na sua casa, sai da sua casa, vai para algum lugar que ninguém vai atrapalhar, onde você pode abrir a sua voz sem ficar assim, ó: ei, mas será que tem alguém ouvindo? Ah, quantas vezes você já não orou assim? Ah, eu não posso falar muito alto, eu não posso falar aqui, porque senão meu marido vai ouvir, sei lá o quê, meus filhos. Vai pro carro, na garagem, vai para algum lugar que esteja só você e Deus.
aonde você possa abrir sua boca e aonde você possa ficar em silêncio e receber a resposta no seu coração. E nesse lugar você vai pedir para Ele o que Ele já entregou. Você só precisa pedir. Isso é um movimento de fé. Eu não aceito, Pai, mais nenhum sentimento ruim que estou sentindo. Pai, eu quero vida abundante que você promete. E Pai, se for preciso que eu ainda continue com essa luta, eu quero continuar com essa luta na sua presença, para que você me sustente nessa luta. Ou seja, não tem a ver de ele resolver o problema na hora ou não. Tem a ver de você estar colado nele. Tá entendendo ou não? Hoje eu acordei com muitas dores pelo corpo. Minha vontade era de ficar deitado. Levantei e fui orar. É isso aí. Porque ninguém vai te levantar daí. Esse é um excelente exemplo que a Lu Mayoma trouxe, real, de que aconteceu com ela hoje. Ninguém vai te levantar daí. Você tem que buscar a sua herança. Bruno, eu não tenho força. A força não vem de você. Você tem que ir. Porque a única coisa que a gente tem que fazer é isso. Lembra lá em Josué, quando eles, antes de entrar na terra prometida, Josué ficou morrendo de medo, cagou de medo, porque Moisés foi embora. E Deus deu a missão para tocar o projeto para Josué. Josué é cheio de medo. O medo faz parte da nossa natureza falha, humana. Mas Deus fala: Josué, tenha bom ânimo, coragem, filho. Apenas isso. E Deus também fala, não só isso, Ele fala: medite na minha palavra dia e noite. E todas as outras coisas eu que vou fazer, eu acrescento. E aí Jesus confirma isso depois. E aqui Ele fala: então o que eu tenho que fazer, Bruno, para de fato receber essa herança? Uma herança que traz vida. Cara, é prático. Você precisa fazer esse confronto. Ninguém pode entrar aqui no devocional e sair da mesma forma. Senão você não precisa entrar mais. Você tem que ser produtivo, isso que você está recebendo aqui. Não do Bruno, mas do próprio Deus vivo. Tem que ser produtivo, ou seja, você precisa ter ações diferentes na hora que você desligar daqui. Você está entendendo isso ou não? Você não pode entrar aqui só porque você gosta do Bruno, porque curiosidade, ou por qualquer coisa. Não, moço, esquece isso daí, arreda-te daqui. Você tem que entrar aqui para você receber vida abundante, a herança que o próprio Deus quer te entregar. E através disso Ele muda a sua história e você vai começar a fazer parte do reino dEle. Você vai fazer parte do plano dEle para a gente melhorar um pouquinho essa humanidade. Só que o mundo não vai melhorar, gente. Deixa eu te dizer, não vai. Desculpa dizer isso, cara. Tem gente que vai ficar com raiva e vai sair fora. Esse moleque tá dizendo aí que o mundo não vai melhorar. Tô fora. Não vai. Mas as pessoas serão resgatadas por Deus. E esta é a geração que Ele está resgatando um por um. Só aqui nesse Cola na Videira, centenas de pessoas já foram resgatadas desde o dia 18 de março do ano passado. Por Ele, para Ele. Famílias. Por isso que quando alguém vem com um problema para mim, eu falo assim: então, vamos agora falar da solução. Vida abundante. Não, Bruno, já era meu casamento. Então não é comigo que você vai falar. Porque quando a gente conversa sobre algo, o nosso foco está naquele que diz vida e não morte. Separação é morte. Aceitação de problema é morte. Ser dominado por qualquer problema é morte. Falta de perdão é morte. Luto é morte. Chega. O que eu tenho que fazer? Tá aqui, Jesus disse. Para eu terminar aqui agora. Ele fala duas vezes, em verdade e em verdade. Ou seja, cola em mim que você vai ter. Porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém cola ao Pai senão através de mim. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ele já fez o job. É simples, gente, é simples. Ele já fez, não é nada complexo para nós. O mais difícil é nós acreditarmos e confiarmos. Porque não adianta eu acreditar e não confiar na prática, no dia a dia. Continuar sendo dominado pela morte. O que adianta eu acreditar num Deus que eu sou dominado pela morte? O que adianta? Eu falo isso daqui com toda a autoridade do nome de Jesus. O que adianta eu
acreditar em Deus, que era eu, balela, 2016 a 2018, largado nesse sofá aqui em depressão. Mentiroso. Envolvido com prostituição, um monte de merda. Presta atenção, o que adianta? Não adianta de nada. Essa é a fé. O que adianta? Então você tem que se desafiar aí. E você tem que ir para a conversa com Deus e falar dessa forma com Ele. Eu quero a minha herança. Só que não é aquela herança que você vai pegar e sair fora, como o filho perdido que Jesus conta, né? O filho perdido que pede a herança do pai, o pai dá a herança e ó, vaza. Se você pedir essa herança para Jesus, pedir para o pai em nome do Cristo, essa é a oração que nós fazemos, porque é dessa forma que ele ensina. Ora em meu nome. Ih, lá vem o crente falando em nome de Jesus. Você não entendeu nada. Lá vem o religioso falando em nome de Jesus, o católico, o espírita, sei lá o quê. Para com esse balela aí, velho. Deixa as pessoas ter a religião que elas quiserem. Cristo tá na mesa? A essência do Cristo tá na mesa? Pronto. Deixa o Espírito de Deus, o Espírito que habitava no Cristo, está aqui em 2021, está aqui nessa cela. Deixa Ele fazer o job. É Ele que ensina, é Ele que lembra dos ensinamentos, é Ele que abre os olhos da pessoa para mostrar para ela que ela está no alvo errado. A Bíblia diz isso, Jesus diz isso. É o Espírito que abre. Paulo escreve isso também. É o Espírito Santo que abre os olhos da pessoa. Não adianta você tentar abrir os olhos de alguém. Não adianta eu chegar e ficar assim, pelo amor de Deus, e chacoalhar a pessoa para fazer com que ela entenda. Não adianta de nada, eu estou tentando fazer o trabalho de Deus. E eu não vou fazer o trabalho de Deus. O meu trabalho aqui é só compartilhar a palavra e estudar com você. E quanto mais eu testo isso, mais eu vejo o agir do Espírito Santo alcançando pessoas. E falando assim, mandando as pessoas, mandando direct, WhatsApp. Bruno, agora eu entendi. Bruno, olha o que aconteceu. Por quê? Porque eu não vou fazer trabalho de Deus. Eu estou do seu lado aqui. Eu não estou na frente. Eu não estou numa posição maior. Não. Eu estou do seu lado. Lado a lado. Não é como uma maratona. Eu fiz uma vez uma maratona, são 42 quilômetros. Nós estamos correndo junto essa maratona da fé. Para um lugar apenas. A maratona tem um alvo. A maratona não tem vários alvos. A maratona não tem várias linhas de chegada. A linha de chegada é única. Tem até nome, sabia? São 2 nominhos. Nova Jerusalém. Glória. Ó. Então, quando você recebe essa herança, muitos já foi assim. Eu recebi essa herança em 2016. Só que depois que eu recebi essa herança em 2016, eu saí fora. Até 29 de agosto de 2018, eu peguei minha herança e saí fora. Eu chamava Jesus de Jesus Doril. Eu só procurava ele para resolver problema. Mentalidade de necessidade, mentalidade de hospital. Até o dia que eu resolvi, que eu decidi, isso é uma decisão de cada um, guiado pelo Espírito. Eu creio demais nisso. Eu creio que existe um dia específico já determinado pelo Pai, pelo Espírito. Claro que tem o nosso livre-arbítrio, mas eu entendo que tem um dia que é uma virada de chave tão grande, que é o próprio Espírito fazendo em nós. Dia 29 de agosto de 2018 foi o meu. Mas de 2016 a 2018 eu vivi a vida doidado. Continuei traindo, continuei dominado pela bebida, continuei dominado pela prostituição, pela pornografia. Continuei dominado pela mentira. Isso não é alvo do Cristo. Isso não era alvo. Isso não é alvo de Deus. Isso é alvo do quê? Da morte que eu estou falando com vocês. Agora, a morte veio por quê? Porque o ser humano errou o alvo. Lá em Adão. E quem fez a reconciliação? Quem fez, ser humano? Volta o alvo. Volta que nós te amamos demais. O Cristo Nazareno. Você já perguntou por que ele foi carpinteiro? Já perguntou? Você já se perguntou? Foi no Google, fez alguma coisa, ligou para alguém? Por que Jesus foi carpinteiro até os 30 anos? Porque ele ama pegar vocês aqui, junto comigo, mamar como uma madeira bruta, sem forma, vazio, sem sentido, sem propósito, dominado pela morte, dominado por sentimentos ruins. E deixa eu dar forma nisso aqui, vem, deixa eu dar forma. Deixa eu dar forma, deixa eu dizer quem você é.
Deixa eu te dizer qual é o propósito macro do Pai para a humanidade. Depois que você entender o propósito macro do Pai para a humanidade, eu vou te falar, eu vou te revelar qual é o seu propósito aqui na Terra, individual. Mas entenda primeiro o macro, não inverte não. Tenta primeiro saber qual é o meu, antes de entender o nosso, antes de entender o todo. Não tem como, isso é igual uma empresa. Tem que entender primeiro o macro, antes de ir pro micro. Deixa eu usar você no meu plano. Jesus ama fazer isso. Lapida. Se for necessário fazer de novo, repetir, ele faz. Ó, eu me alonguei aqui, ó. Então ele fala: então, Bruno, o que eu faço para receber essa herança? Que é vida abundante. O que eu faço? Jesus fala: primeiro, quem ouve a minha palavra, ouvir a palavra dele. Para eu me relacionar com você, você está ouvindo sair palavras da minha boca. E se você está aqui falando comigo presencialmente, eu vou ouvir sua palavra. Você vai soltar palavras daí. E Jesus está falando: ouve a minha palavra. Quem ouvir a minha palavra? Primeiro, ouvir a palavra. O que nós estamos fazendo aqui? Ouvindo a palavra. Todo dia. Todo dia. Aí, Bruno, mas vocês não cansam não? Cansar do quê, velho? Se é ele que, a força é dele, se é ele que renova, se tudo é dele. Cansar do quê, irmão? Nós somos apenas ramo. Eu aceito... Mano, eu uso a qualidade do jumento pra isso, né? A qualidade do jumento é: botou uma coisa na cabeça, vai até o fim. Eu botei a capa de que eu sou ramo, velho. E eu penso nisso, eu gostaria que você pensasse em todas as suas atitudes. As atitudes de ir fazer um café para servir pro seu marido, ou o seu marido servir para você, de você aprender a ser servida, fazendo um arroz, tudo simples, pegando o elevador com o vizinho, fazer toda a sua rotina. Quando você estiver fazendo a sua rotina, pensa sempre de que você é um ramo. Ou seja, se você coloca essa capa, essa identidade, você é filha, mas com comportamento de ramo colado na videira, você vai ver como não vai mudar a sua história. Na prática. Veio sentimento ruim, você é ramo. Esse sentimento ruim vem da videira? Não, não vem. Então, videira, me tira desse lugar. Aí você depende da videira. O ramo depende. E o ser humano aprendeu na escola, no sistema do MEC, né? Não é culpa de ninguém, nós aprendemos assim. De que a gente tem que ser independente, de que a gente tem que definir as nossas coisas, que a gente tem que definir os nossos sonhos, que a gente tem que definir os nossos propósitos, a gente tem que definir, ou seja, a gente caminha para o nosso eu. Isso chama na psicologia ego-referência, uma mentalidade, uma identidade de ego-referência. Eu decido, eu faço, eu comando a minha vida. E eu era assim, eu comando a minha vida, eu no comando. E hoje eu digo para vocês aqui, eu sou apenas um ramo dependente do Criador, um Criador que se relaciona comigo. Bruno, faz o que você tem que fazer, Deus já fez tudo. Eu não consigo fazer sozinho, eu dependo dele. Se você não depende, se você consegue fazer, tudo bem, eu dependo dele. Facilmente eu caio, facilmente eu vou cair se eu tentar na força do meu braço, se eu apenas fazer sem trocar ideia com a videira. Não tem como, eu não consigo, eu já tentei, só caí, só tomei na cabeça. Tudo é teste, tudo na vida, e você vai ter a sua experiência, tem a sua. Deus quer te dar experiências de fé com Ele. Então a primeira coisa é ouvir a palavra, e a própria Bíblia diz: a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra de Cristo. Então a fé ativada vem de ouvir a palavra de Jesus. Que a boa notícia, ele vive. Se você não crê que ele vive, não fica tranquilo. O primeiro passo é você primeiro conhecer ele. Ele vai te mostrar que ele está vivo. Não é o Bruno, nem seu pai, sua mãe, nem um padre, nem um pastor, nem um espírita, ninguém de nenhuma função religiosa. Ninguém vai te dizer que Cristo vive. Ele mesmo faz questão de se revelar para você. Desde que você vai ouvir a voz dele, que está escrita. Esse que é o melhor. Você não vai ouvir uma voz assim: Márcia, Richelle, Luma, Bruno Loureiro, vem aqui.
Você até pode ouvir, não duvido de nada. Mas não é mais. Jesus mesmo disse, vocês não vão ter mais sinais dos céus. Já foi. Eu já abri mar, já mandei maná. Eu já fiz vocês atravessar o Jordão. Eu já fiz tudo. Eu já restaurei seu casamento, já fiz tudo. Chega, não dá mais. Eu estou na sua frente. Jesus. Está escrito agora. Pega isso. Quanto mais você ouvir a palavra, mais você recebe vida. Vida em abundância. Esse é o arrependimento que Jesus propõe. O arrependimento, essa é matemática, tá? Tem muita gente nova aí. Presta atenção para eu poder terminar. Não posso deixar de dizer isso. Presta bem atenção. A gente tem um problema. Imagina que esse copo de água, ele é um problema porque eu queria que ele fosse cheio. E ele tá assim. Mas o problema é, eu preciso dele cheio. Mas ele tá assim. Aí isso se torna um problema na minha vida. O que a gente faz? Cara, eu vou ter que fazer na força do meu braço, encher esse copo de água até resolver o problema. Sabe o que a videira... Sabe como que é viver com a videira, colar na videira? O arrependimento que Jesus propõe? Beleza, o copo tá quase vazio. Legal. Eu não vou lutar contra você, filho. Eu vou, de manhã, ao acordar, eu vou colar na videira. Eu não vou ficar lutando contra isso. Eu vou colar na videira. Eu vou ouvir a palavra. Eu vou ouvir a voz. E de repente, se for o plano da videira, que eu continue com o copo assim, eu vou olhar pro copo e vou falar, que lindo, que benção. Ou se não, pode vir alguém e... Quer que enche o seu copo, senhor? Por favor, obrigado. Ou se não, eu mesmo, de uma forma bem leve, vou encher. E não de uma revolta. Então, o último vício que Deus tirou, te dando um exemplo da minha vida, e eu queria que você trouxesse para a sua vida, de um problema que você está tentando na força do seu braço. Algo que você fez no passado e que te domina até hoje, causando culpa. Você está tentando na força do seu braço ainda. Não é assim. Eu tentava na força do meu braço resolver a pornografia, que foi o meu último vício. Aí eu procurava movimentos de restrição, que chama NoFap. Aí eu lia livro, eu fazia um monte de coisa e não ia pra videira. Conversar com a videira sobre isso. Como Adão, eu coloquei aqui no IGTV. Você vai assistir o IGTV que eu coloquei aqui no Instagram. Como Adão fez, ele foi conversar com o pai. Pai, que saudade. Cara, se você não chorar assistindo esse vídeo, cara, você ainda não recebeu a vida abundante de Jesus. E se eu fosse você, eu priorizaria isso na sua vida. Porque é chocante. É de emocionar. Quando Adão fala, ai que saudade, pai. Ai que saudade de ouvir sua voz. Ai, como é bom seria se eu ficasse livre desse vício, pai. Mas primeiro eu quero ouvir sua voz. Uma voz que me leva para uma vida eterna. Que me entrega uma vida abundante aqui agora. Viva na terra como no céu. Não é oração decorada mais. Não é cruz de forma decorada. Todas as vezes que você fizer uma cruz, saiba o que você está fazendo. Você está fazendo aqui, ó. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo. Tem nome e tem sobrenome. Espírito Santo tem nome e tem sobrenome. O Pai está feliz no céu, sentado no trono dele. Jesus está ao lado direito, feliz, sentado no trono e olhando para nós através do Espírito Santo. O Espírito Consolador, como Jesus disse. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Bruno, eu me sinto sozinho. Não, você não está. Você tem que receber a sua herança. O Consolador habita com você. Eu estive no hospital, muitos falaram para mim, Bruno, que cagada você ir sozinho. Não, não é cagada, eu quis testar a fé. Eu quis ir sozinho, até porque Bruna não podia ir, mas eu tinha outras pessoas para irem comigo. Amigos, família, mãe, pai, mas eu sou jumento. Minha mãe não quer mais que eu fale que eu sou jumento, desculpa. Mas eu sou, hoje manso, eu era desgovernado. Mas o que eu quis fazer? Eu quis viver uma experiência de fé. Eu vim da área de teste, de sistema, de desenvolvimento, de software, tecnologia, inovação. Quase 15 anos trabalhando com isso no mercado financeiro. Tudo que a gente desenvolvia, a gente tinha que homologar, testar e ter a nossa experiência. Funciona. Ninguém vai dizer pra mim que funciona. Ninguém vai te dizer que funciona. Você tem que viver a sua experiência. De boa, irmão. Ó, a Bíblia diz
Eu creio que isso aqui é a palavra. Eu creio que Jesus disse: vocês não estão sozinhos. Aonde você estiver, eu estarei com você. Então eu estou indo para o hospital. Olha a fé na prática. A fé na prática. A fé real. Eu estou indo para o hospital. As pessoas percebem que eu estou sozinho. As pessoas me perguntaram: Senhor, mas você não tem nenhuma companhia? Não. Fisicamente não, filha. Mas eu não estou sozinho aqui. Já aproveitei, já preguei para 3 pessoas lá. Ó, presta atenção. Presta atenção. Eu quis validar isso, Jesus. Não é que se balela. Tipo assim, o pai está comigo, como a Paloma falou, né? O pai está comigo, eu não estou sozinho. Não, mas mais mico, mais detalhe. Eu quero viver isso. Eu quero poder viver isso, sabe, gente? Vocês estão entendendo? Não é balela, não adianta eu ficar mandando mensagem. Ó, você não tá sozinho, viu? Deus está com você. Não adianta isso se o outro lado não pegar e materializar isso e falar assim: eu vou viver isso. O que é viver isso? É eu na prática não me sentir sozinho no hospital. É eu na prática sorrir sozinho no quarto. É eu na prática, eu só não dei estrela porque eu tava com um dreno tirando sangue de mim. Aqui da bunda, do glúteo, fiquei com 2 bundas, agora tô com uma de novo. Entende não? É na prática eu ver essa abundância. É na prática eu ver vida na minha casa e não morte. Você tá discutindo, você tá gritando com o seu marido, isso é morte. E essa desculpa sua de que você não consegue parar, isso é morte. Essa discussão, você marido, macho que tá me ouvindo aí, esse controle que você tem com a sua esposa, isso é morte. Esse ciúme que o homem tem da mulher, a mulher tem do homem, isso é morte. Isso é morte. E eu não estou julgando. Era assim aqui em casa. Morte. Até que um dia... Oxi, quem que tá batendo aí? Quem é? Fala aí, quem é? O Nazareno! Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, eu vou jantar com você. E quando Jesus entra aqui, que ele traz? Você de volta para o alvo. Um alvo que está escrito bem grande: vida. E vida em abundância. Não espere viver no céu somente quando você for para o céu, garotinho. Viva agora, como diz a oração do Pai Nosso, que o Jesus escreveu. Viva na terra como no céu. Já começa a viver coisas abundantes. Já começa a viver a vida abundante, mesmo no caos. Já começa, porque eu sou Deus tão top, que eu faço você viver isso mesmo no caos. E eu pego o caos e manifesto meu poder através de você. Perguntaram pro homem: você que está se sentindo culpado, culpada de alguma coisa? Eu falei isso já 3 vezes, o Espírito Santo pede para eu falar novamente. Presta bem atenção. Presta bem atenção e fica só com isso. O homem nasceu cego. Tem coisa ruim, pior do que essa, gente? De você nascer sem ter escolha de enxergar? Presta atenção. Você nasceu sem escolha. Cego. Nasceu cego. Pensa. Se coloca no lugar de um homem já nascer assim. Por que ele nasceu assim? Perguntaram para Jesus. Perguntaram os discípulos aqui, ó, na equipe, nessa sala fechada. E aí, filho? O Nazareno. Quem pecou para que esse menino nascesse cego de nascença? Ele nasceu cego, nasceu desgraçado. Se tornou um desgraçado porque virou mendigo, pedindo esmola. Perguntaram para Jesus isso, sabia? Talvez você pergunte até hoje: por que tanta pandemia? Por que tanta desgraça no mundo? Por quê? Por quê? Talvez você se revolte com isso. Está na hora de você canalizar essa sua revolta, viu? Não adianta só dar pitizinho, subir na mesa e que nem eu fazia. Até o dia que Deus falou para mim: ei, vai ficar dançando hula-hula aí até que horas? Vem pro jogo, deixa eu te ensinar como é que joga o jogo. Eu não vou desligar, eu não vou dar shutdown no mundo. Eu amo demais as pessoas. Ele não ama o mundo, porque o mundo já é dominado pelo maligno, pelo nosso adversário. Mas Deus ama demais as pessoas.
Ele já fez isso uma vez e não funcionou. Ele já fez o dilúvio lá em Noé. Ele já deu shutdown na máquina. Ele não vai fazer isso de novo, porque a gente não aprende dessa maneira. Quando a gente estuda a história, a gente vê Deus fazendo de uma forma milagrosa e o ser humano não aprende. Por quê? Porque nós temos um coração falho. Um coração que depende de algo maior. E esse algo maior é aquele que te trouxe até aqui, o Nazareno. Oh, glória! Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos. Eu não mereço Ele. Eu preciso dEle. E Ele se apresenta para mim, Ele me dá vida e abundância de graça. Só que isso na nossa mente racional dá um nó em primeira instância. Porque você vai olhar para o seu currículo, você vai achar que você tem que fazer alguma coisa, você vai achar que você tem que ser alguém, você vai achar que você tem que fazer algum curso. E Ele fala, não, filho, você só precisa ouvir a minha palavra. E crer que quem me enviou foi o Pai que estás nos céus. Nós tiramos você desse tribunal de julgamento, autocobrança, autojulgamento, um tribunal de culpa, um tribunal de peso, de sentimento ruim, e te trago de volta para o alvo: vida eterna, vida abundante. É só uma mudança de alvo que Ele faz, isso é tudo. Por isso que o ministério dele, que significa serviço, se chama reconciliação. Jesus, ele veio reconciliar o ser humano com Deus. Falar para o ser humano, ei, você não é mais órfão. Você é filho de Deus. E você pode viver vida abundante, colado em mim. Cola na videira. Esse é o convite. Vocês entendem isso, gente? Cola na videira no dia de hoje, nessa terça-feira. Não importa se é terça, quarta, domingo. O problema é de que você sai daqui hoje bem. Talvez até a culpa que você entrou não está te dominando mais. O sentimento ruim que você entrou aqui não está te dominando mais. Você se sente mais leve. E aí amanhã você vaza. Você não precisa voltar no devocional. De forma alguma, jamais. Até porque senão você colocaria expectativa no devocional e no Bruno. E eu só falo uma coisa para você com todo amor no meu coração: arreda-te daqui. É em Jesus, é na videira a sua expectativa. Senão não vai funcionar. Então amanhã, cola na videira. E depois de amanhã, cola na videira. E como eu posso colar na videira? Conversando com Ele, lendo a palavra dele, a voz dele. Está escrita a voz de Jesus aqui, ó. Quando você lê esse livro, que é muito mais do que um livro, é a palavra de Deus. Ele é a palavra. A palavra de Deus é igual ao Cristo, Jesus. João fala isso. Ele é o verbo que resolveu encarnar. O verbo que estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é Deus. Ei, Jesus é Deus. O Nazareno é Deus. Um Deus que resolveu se fazer como humano, como nós, para nos resgatar, para falar pra gente que é possível. Se você tá achando que é impossível a sua situação de ser resolvida, você ainda não teve a revelação do Cristo. E se eu fosse você, eu priorizaria isso. Quando você priorizar, Ele resolve. Ele vai falar: para Deus, ou seja, para mim, nada é impossível. Eu fiz isso na casa do Bruno. A Bruna, eu ouvi isso. Bruno, se você contar toda a verdade para a Bruna, a verdade liberta. Se você contar a sua verdade para a Bruna, você vai ser livre, mas ela não vai te perdoar. E é como o Espírito Santo falando nos meus ouvidos, lá na cabana. Ele se revelou em sonho para mim, em Teresópolis, abril de 2019. Pode falar, porque eu liberto. Eu vou fazer a Bruna te perdoar, garotinho. Porque eu tô vendo o seu coração sincero, acreditando em mim. Dá esse passo. Pode contar pra Bruna. Percebe que eu tive que dar o passo de confiar? Percebe que não adianta você falar que acredita, falar de balela.
Não, Ele quer que você ande dando passos. Creia de que Ele está com você. Então, Bruno, creia. Pode falar toda a verdade. Um dia eu escutei assim, Bruno, mas eu posso falar 99, eu escutei isso. Eu posso falar 99,9% da verdade? Você não entendeu nada, garotinho. Fala, seja você. Você ama sua esposa? Eu amo, Bruno, amo demais. Eu quero ter filhos com ela, pai. Foi um momento de quebrantação. Foi um momento onde eu falei, pai, eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu traí minha esposa. Eu sei que eu não mereço. Mas, pai, eu amo demais a minha esposa. Pai, eu quero ter filhos com a minha esposa, pai. Pai, mas na hora que eu falar isso pra ela, vai ser um rojão, vai ser uma bomba no coração da minha esposa, pai. Eu creio, mas eu creio que o Senhor pode restaurar o meu casamento, pai. Eis-me aqui. Vai, filho. Eu falei com a Bruna naquela varandinha, por isso que a gente faz os devocionais lá. Não por enquanto, que eu não posso sentar na cadeira ainda. E a Bruna, o único homem que ela confiava 100% era eu, sabia disso? E aí Deus mostrou pra ela, você não confia em ninguém, você 100% é em mim. A Bruna me colocava no altar. E aí teve um trabalhar com a Bruna também. E a Bruna, de uma forma milagrosa, porque de fato, racionalmente era pra ela não me perdoar, mas ela me perdoou. O perdão veio de quem? De quem habita nela, não dela. Ela é só um ramo. Então não tem uma situação que não seja possível de Deus resolver. Vocês entendem ou não? Vamos orar comigo aqui. O Nazareno, presta atenção. Feche os seus olhos, se você puder. Se você não puder, não tem problema. Quem vai fazer a obra aí é o Espírito Santo. Ele vai arregaçar seu coração. De amor. Com amor. Saudade dessa musiquinha que veio no início, quando a gente atendia no consultório. Presta atenção. Presta bem atenção nisso daqui. Ei, presta atenção. Você não entrou aqui por um acaso. Quem te trouxe até aqui foi aquele que quer te entregar a vida abundante. Então, Pai, em nome de Jesus, esse ambiente que nós estamos é virtual, mas a sua presença é real. Ei, presta atenção, você que entrou aqui. O Jesus, o Cristo, está falando para você agora. Os seus pecados estão perdoados. O que é isso? Não precisa mais andar no alvo que você aprendeu desde que você nasceu. O alvo agora sou eu. Vem comigo. O meu amor te alcançou, vem. Não, Bruno, mas vem. Se você acha que você tem que parar de alguma coisa, de se comportar de alguma maneira para se aproximar de Deus, isso é a morte te dominando. Não, vem. Vem, porque você vai ver eu mudando a sua história. Eu tirando cada defeito, eu renovando a sua mente, eu limpando o seu coração do peso da culpa, eu renovando a sua mente. Deixa eu fazer agora na sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, agora, Paizinho, eu não sei, eu creio que o Senhor está acelerando o plano que é a sua volta, Jesus. E eu sei porque você não voltou ainda. O mundo está uma loucura, mas eu sei porque você não voltou ainda. Eu sei porque você ainda não deu e não vai dar shutdown no mundo. Porque muitas almas ainda serão resgatadas por você. Porque você ama demais as pessoas. Existem pessoas, inclusive, que entraram aqui pela primeira vez, que precisavam escutar isso. Vem, filha, vem, moça. Eu já tô com uma festa pronta pra você. Oh, glória. Oh, Jesus, eu não merecia estar aqui. De fato, se fosse para escolher, eu não me escolheria. De fato, não me escolheria, mas a sua graça me alcançou.
E da mesma forma que você me alcançou, eu creio que você está alcançando todos que estão aqui agora. Eu creio. Quero saber de Instagram, eu agradeço o Instagram, mas não é isso. Não é Instagram, não é estratégia, não é nada dessas coisas. É o seu espírito alcançando cada ser humano. Deus não precisou de estratégia, de sabedoria humana para abrir o Mar Vermelho. Ele simplesmente abriu, desde que Moisés levantou os braços e dependeu. Moisés não mandou o povo sair nadando. Moisés não falou, salve-se quem puder. Moisés não falou, eu vou nadar e que vocês que se dane. Não. Moisés levantou os braços e falou assim, ei, eu dependo de ti. Ah, Senhor, o que vai acontecer agora? Nós vamos morrer? Não, eu não creio nisso. Eu creio em vida. Eu creio que você me tira da escravidão e me leva para a terra prometida. Eu e todo o povo. E aí Deus, ei, diga o povo que marche. Por que vocês estão clamando a mim? Marcha, anda, confia, anda. Eu abro o mar. O job mais complicado eu faço. Você só precisa confiar em mim. Ei, você vai se surpreender quando você decidir confiar em Jesus, na videira. Você vai receber ligações que você não recebia antes. Você vai receber um marido diferente na sua casa. Você vai ver, como eu vi com os meus olhos, a minha esposa me perdoando, mesmo eu não merecendo. Mas na hora que a Bruna fala pra mim, ei, eu te perdoo. Demorou um tempo, demorou uma caminhada, só eu sei, a minha esposa. Mas quando ela falou assim, ô Bruno, eu te amo demais. E é o seguinte, eu te perdoo e eu quero reconstruir o meu casamento com você. Na hora que eu escutei isso dela, eu sei que não saiu da boca dela isso, garoto. Ô garota que tá aqui, garotinhos, como diz o craque Neck, não xinga o cara não, deixa o cara, moço. Cuida do mesmo, de verdade. Ei, na hora que eu vejo a Bruna falando isso, eu vi o Senhor falando comigo. Tá vendo? Eu perdoo os seus pecados e esse poder é gigante. Só eu consigo fazer isso. Eu trago paz agora para sua casa. Eu resgato sonhos. Ei, o poder de você crer de que os seus pecados estão perdoados. Ele só precisa que você coloque o pé e ele vai abrir o chão. E eu coloquei o pé. Eu falei toda a verdade para minha esposa. Esse é um exemplo, mas você pode usar isso para tudo que você está vivendo aí. Vocês entendem isso ou não? Jesus, está feito, sem nenhuma reserva. A prioridade nossa, desde o dia 18 de março, é estar junto com você, junto com outras pessoas. De 2018 até dia 18 de março de 2020, era só eu e você, Jesus, na Sala Cássia, devocional, 1, 2, 3, todo dia, intimidade, estudo, ouvir a voz, ouvir a palavra, receber vida abundância. E chegou um ponto que vocês foram alcançados a estar aqui, para que ele faça a mesma coisa com você. E daqui a pouco eu vou chegar aqui, vou entrar e vou falar assim, Cíntia Santiago, ô Cíntia Santiago, vem cá, abre aí, entra aí, faz o devocional aí. Ô Correale, qual das Correale? As duas, entra aí, fala aí, que Deus está queimando no seu coração, traz uma palavra pra gente. Isso não é para eu me aparecer, isso não é para mim, isso é para nós. Ei, o amor dele te alcançou, já era. Queima logo essa ponte. Vem, filha, vem, filho, vem, 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 vem. Ele mesmo tá fazendo assim, ó. É no seu umbigo. Lembra? Cordão umbilical, umbigo, cordão umbilical. Quem tava lá nos estudos do ego transformado? Cordão umbilical. Quando eu olho pro meu umbigo, eu vejo que eu vim da minha mãe. Quando a minha mãe olha no umbigo dela, ela vê que veio quem? A Marilene, a minha avó. E quando a Marilene olha pro umbigo dela, ela lembra da mãe dela, a minha bisa, a dona Adelina. E quando a dona Adelina olha pro umbigo dela, ela vem de quem? Da outra, da outra, da outra, da outra. Até quem? O primeiro homem e a primeira mulher. Cadê eles? Veio de quem? Cadê o umbigo? Veio de quem? Veio das mãos de Deus.
Você crê de que tudo foi criado com as mãos de Deus através da palavra dele? Então, esse é o Religare. Vem, filha, vem, vamos viver coisas novas. Através do caos eu vou te usar para manifestar o meu poder, o meu amor naquele caos. Então, se você crê de que a videira habita com você, você vai trabalhar diferente hoje. Você vai conversar com seu marido diferente. Você vai, por exemplo, pegar uma passagem e ir até Manaus e fazer algo diferente lá. Não sei. Tudo que você fizer e tudo aonde você for, você crê de que você não está sozinho. Acabou. Amém, gente? Pai, tá entregue em nome de Jesus, sem nenhuma reserva. Tá aqui entregue para você, Paizinho. Tá entregue para você. Eu sei que no dia de hoje o Senhor vai fazer um regaço de amor. Pessoas vão olhar e vão falar assim: eu não acredito, não é possível que isso aconteceu. Medos não tem mais. Aqueles medos não tem, vão vir outros. Mas essa é para você não largar o paizinho, senão você larga, viu, filha? Eu largo. Se não tiver turbulência, a gente larga, fica tranquila. Mas tem um momento que a ponte queima que você não vai nunca mais querer sair. Eu creio também nisso. Ó. Aleluia. Medos que você tinha não vai ter mais. Dores que você tinha não vai ter mais. Culpas que você tinha não vai ter mais. Porque agora a luz entrou em você, na sua casa, que é o seu coração. Deus continua falando: haja luz. E o alvo errado continua sendo uma escolha. O errar o alvo continua sendo uma escolha minha. Qual é a sua escolha hoje? Errar o alvo, como nós aprendemos? Ou a minha escolha é colar na videira? Jesus. A minha escolha é amar você, Jesus. É aprender a amar como você me amou. Se você está aqui e decide fazer parte da equipe de Jesus, da família, da equipe, como ele tinha uma equipe. Tem alguns aqui talvez que não queira essa equipe, que queira somente o problema resolvido. Tudo bem. Deus não negocia, Ele te ama demais, Ele resolve. Mas não esteja aqui apenas para isso. Ele está chamando você como equipe, para que você comece a praticar isso aqui, ó. Ame o próximo, assim como eu te amei, Bruno. E todos vocês que querem fazer parte da equipe. Não é mais amar o próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento geral. Mas se você quiser fazer parte da equipe de Jesus, Ele disse isso para a equipe dele, diz isso para mim e para você todo dia. Ei, ame o próximo. Bruno, ame o próximo, assim como eu te amei. E aí tira a gente da zona de conforto geral. Traz a gente para dependência, porque eu tenho que amar e eu quero amar como Jesus me amou. E como que eu vou amar a pessoa como Jesus me amou se eu não conheço Jesus ainda? Se eu ainda preciso de mais aqui com Jesus? Se eu preciso primeiro pegar a porção daqui para poder entregar. Ou seja, nada é sobre mim, tudo é sobre Ele. É isso. Vida abundante na sua casa, amém? É bom, tá bom? Michele, Rafa Tavares, tenha um bom dia. Avançou de novo, né, gente? Eu tô estourando o horário, eu sei disso, a Bruna já me falou disso, algumas pessoas já me falou. Eu tento, mas na hora que eu tô aqui, eu tô vendo que o negócio tá pegando fogo, eu não vou entregar a meia parte. Se tá aqui, eu vou entregar, e eu creio que eu entreguei tudo que tá aqui no meu coração. Isso não é pra me aparecer, não é pra me achar, não é pra nada disso daí. Mas isso eu creio que é Deus aqui conosco. Aqui. Vocês estão na minha casa. Você está talvez na sua casa. Ou no seu trabalho, eu não sei. Ele está aqui. É o máximo para Ele. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente renova nossas forças. Mais vem uma sabedoria nova. Mais a gente se sente feliz. Mais a paz que esse entendimento entra. Acabou. Amém? Acima de todo poder. Acima de tudo está o nome dele. No nome de Jesus. Cai cadeia. A autoridade do Cristo. Oh, glória.
No nome de Jesus, o inferno treme. Ele pode até levantar, mas ele já cai. Ele levanta para cair. No nome do Cristo, ou seja, colado na videira, os coxos ainda andam. Pessoas que rastejam na vida vão andar. Talvez você entrou rastejada aqui, mas você vai sair daqui andando. Você vai desligar aqui esse devocional e você vai fazer algo diferente. Você está entendendo isso? O Espírito de Cristo, que habitava no Cristo fisicamente aqui na terra, ele habita em você agora. Você sabe o que você precisa fazer hoje. Só que você não vai fazer sozinho, você vai estar com Cristo, ele dentro de você. O nome dele está sobre todo nome. Está num dia ansioso? Olha no espelho e fala assim: Jesus, eu creio que você está aqui comigo. E o seu nome está acima da ansiedade. Por favor, Jesus, se for possível, tire essa ansiedade de mim. Se não for, não me deixe ir para o alvo errado. Deixa eu continuar na sua presença. Mas Jesus, eu não creio que você quer que eu fique o dia inteiro ansioso. Tira, Jesus. Mas se mesmo assim eu permanecer, eu não vou sair do seu lugar. Eu vou continuar. Eu não vou sentar no sofá e entrar num ambiente de derrota. Não vou entrar num ambiente de derrota, que é o quê? Paralisar. Não vou. Por quê? Porque Jesus não manda eu paralisar. Jesus manda, levanta e anda. Talita cumi, se você quer que a gente fale em hebreu, né? Em hebraico, tá na Bíblia. Talita cumi. Ei, garotinha, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Ô Bruno, mas aquela pessoa, você só falou pra ela levanta e anda, mas aquela pessoa, ela parou de ser dominada pelo medo, ela começou a andar. O que você fez? Eu não fiz nada. Eu apenas falei crendo de que Jesus estava falando com ela. E quando Jesus abre a boca, quando ele fala, e ele fala através da sua, através da minha, na hora que ele abre a boca, os coxos andam, os cegos veem, os surdos começam a ouvir. É assim. Eu era cego, eu achava que eu era fruto realmente de um abuso, que eu tinha que realmente me autoafirmar no sexo o tempo todo. Dependente sexual. Não, na hora que o espírito dele me alcançou, não, filho, você não precisa mais disso, filho. A sua carne, ela ama isso. Mas eu tenho coisas novas para você. A nossa carne, você tem carne aí, hein? A nossa carne ama demais sexo, comida, bebida, tudo em excesso. Ama controlar os outros. Essa é a carne, mas nós decidimos todos os dias não alimentar a carne, mas alimentar o Espírito que habita em nós, ouvindo a palavra de Jesus. Acabou. É uma regra matemática, é um fluxo. É um fluxo que gera um resultado garantido de 100%. Você só precisa validar isso na sua vida. Ninguém vai poder fazer isso pra você, tá bom? Gente, vai ficar gravado no YouTube. Vou subir agora no YouTube. E vamos com tudo, tá? Deu quase que um jogo de futebol. Na verdade deu mais, 1h30. Erilândia, Cíntia Santiago, pessoal que entrou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Se você quiser voltar amanhã, as portas estão abertas. E a expectativa sua não está em mim, está naquele que te criou, tá bom? Só isso. Isso é tudo. Tchau, gente. Juco Ascorreale. Olha o que a Lumaelma me deu. Colado na videira. Colados na videira. Amém? Tchau, gente. Lu, manda um beijão pro Paulo. Tchau, gente. Amém, amém, amém. Fiquem com Deus. Tabata Azevedo, Sabrina, a Adna. Deus falou comigo. Oh, glória. Me glória. Oh, glória, me glória. Palominha. Palominha, os perfumes tá uma benção, viu? Tá benção. A Dani, avisa a sua irmã Dani. Não sei se ela tá aí. A Silene. Ei, Silene. Gente, ontem eu matei a vontade do Mac. Vocês viram lá?
E aí, ô Manaus? Tá difícil a situação, tá? Mas daí vai ter manifestação de Deus. Eu creio nisso. Deus está levantando pessoas com sabedoria para resolver o que a política não resolve. Mas Deus está usando essa situação também para resgatar almas para Ele. Eis-me aqui, Jesus. Coloco nas suas mãos novamente. Pai, eis aqui minha esposa e eu. Nós temos passagem comprada para Manaus. Eis-me aqui. Se você soprar no meu ouvido, nós iremos fazer o que você quiser. Eis-me aqui. Pai, levanta pessoas lá no interior do estado da Amazônia. Pessoas que olham a situação e falam assim, já era. Mas um vai ser levantado lá dentro para poder falar, não, agora é a hora que nós vamos ver a manifestação de Deus. Agora nós vamos ver o milagre acontecer. Esse problema vai ser resolvido. E quando for resolvido, nós vamos saber que foi o Deus vivo, com as mãos dele, que resolveu. Toda a honra, toda a glória é sua, Cristo. É sua, Nazareno. Tchau, gente. Fiquem com Deus.